Também faço minhas palavras, agradeço a comissão organizadora pelo convite, especialmente ao colega João Eduardo Salles, que é meu colega de especialidade, né? Acho que nós somos os únicos endocrinologistas, talvez, daqui. E ele me chamou, né, para falar de um tema que eu tenho bastante familiaridade. Eu trabalho exatamente com isso, né, com esteroides sexuais há muitos anos. E eu acho que tem bastante coisa para contribuir aí no hipogonadismo do envelhecimento. Muitas coisas novas estão aparecendo e a gente vai ter umas discussões bem interessantes. Bom, classicamente é colocado que a deficiência androgênica no sexo masculino, ao contrário da deficiência estrogênica nas mulheres, ela é moderada ou mesmo ausente, né? Por isso que tanto a Sociedade de Urologia, que foi uma das pioneiras a trabalhar com esse assunto, é contra a terminologia de andropausa. E também é colocado que nos homens há uma queda lenta e contínua da testosterona, atingindo principalmente a sua fração livre por aumento de SHBG. Então, essas são condições, são definições clássicas do hipogonadismo do envelhecimento masculino, né? Que é o termo usado a partir do termo em inglês, né? Então, só para a gente lembrar, a testosterona circulante ela é dividida na testosterona ligada à albumina, na testosterona ligada ao SHBG e a testosterona livre. A gente percebe que apenas 2% da testosterona é livre, mas a testosterona biodisponível é a soma da testosterona livre e da ligada à albumina, porque essa ligação na albumina é bastante fugaz, então a testosterona se torna disponível rapidamente. Então, uma coisa importante em relação à testosterona livre, que acho que todo mundo tem que ter isso em mente, atualmente já está mais frisado isso, né? É que a testosterona livre ela pode ser medida por método indireto e por métodos diretos. O indireto é utilizado no nosso meio. Não é o ideal, mas é o que nós temos de melhor, vamos dizer assim. Ela é calculada com base numa fórmula bastante complexa, que foi descrita por Vermeulen em 1999. Isso está disponível, os laboratórios já usam essa fórmula, e ela é baseada no SHBG, e uma crítica que se tem a essa fórmula é que o nível de albumina ele é fixado em 5 para você fazer esse cálculo. Então, esse é um bias dessa metodologia, mas é a melhor que a gente tem disponível, os valores de referência são esses. Em relação aos métodos diretos, a gente precisa ficar bastante atento ao radioimunoensaio. Testosterona livre, dosada por radioimunoensaio, você pode pegar e jogar fora. Não serve para nada, tá? Porque o radioimunoensaio tem muita interferência, você pode ter muito falso, um nível muito falsamente elevado por interferências, e então não é confiável. O padrão ouro é a diálise de equilíbrio, mas nós não temos no nosso meio, tá? Então, em relação à terminologia, né, o que a gente tem de mais novo em relação a isso? A gente chamava, né, andropausa, foi o primeiro termo a ser colocado, isso caiu por terra, depois veio a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Eu, particularmente, também não gosto desse termo, exatamente por causa desse trabalho em 2009, que é o mesmo estudo que o Celso mostrou, que é o Massachusetts Age Mail, mostrou que os níveis de testosterona vêm caindo com o passar dos anos. Independente, a gente percebe que aqui, independente da idade, tá? Então, esse hipogonadismo é do envelhecimento masculino só? Como o Celso colocou, né, existem várias causas disso. Então, as principais, que a gente já tem bastante conhecimento, é o hipogonadismo associado à obesidade, ao estilo de vida mesmo, pessoas bastante sedentárias, e utilização de drogas, e também substâncias do meio ambiente, que hoje a gente já tem bastante estudos mostrando que substâncias do meio ambiente podem diminuir os níveis de testosterona nos homens. Então, baseado nisso, a terminologia que eu acho mais adequada é o hipogonadismo tardio, né? Porque não está relacionado apenas ao envelhecimento e existem várias doenças associadas. Então, com isso, como é o diagnóstico
do hipogonadismo tardio, né? Ou DAEM. A Sociedade Americana de Endocrinologia, as diretrizes nossas brasileiras também se baseiam nesses guidelines, define que o diagnóstico de hipogonadismo ele só é feito quando você tem sintomas e sinais associados ao declínio da testosterona na idade adulta, associado sempre a níveis de testosterona total e ou livre abaixo do limite inferior da normalidade. Então, aquele conceito de que só a testosterona livre caía, também não é mais, né? A testosterona total, também, na grande maioria dos casos, ela está também diminuída. Os valores de referência que a gente deve tomar são o limite inferior da normalidade para adultos jovens, estabelecido no laboratório de referência. Endocrinologia funciona dessa forma. Você tem sempre que ter o nível de referência daquele laboratório que você está utilizando, né? A maioria dos laboratórios usa o limite inferior de 280 a 300 nanogramas por decilitro e da testosterona livre 131 a 640 picomol por litro. Em relação aos sintomas e sinais, quais são os sintomas que especificam o diagnóstico de hipogonadismo? Então, a gente tem dois tipos de sintomas. Os sintomas específicos, que são os relacionados a distúrbios sexuais, né, redução de libido, redução de ereção, esses são o hipogonadismo já congênito, né, perda de pelos corporais, que é bastante raro, atrofia testicular, infertilidade, redução de massa óssea. Esses são os sintomas específicos. E existem os sintomas inespecíficos, que estão relacionados com sintomas que você pode encontrar em diversas doenças, né? Então, tendo em vista isso, qual é o papel desses sintomas específicos e inespecíficos no diagnóstico clínico do hipogonadismo tardio? Muitos trabalhos têm utilizado os questionários, né, relacionados aos sintomas. Esses questionários incluem os sintomas específicos e os inespecíficos. E a gente sabe que esses questionários, que são os mais utilizados, eles apresentam uma sensibilidade boa, né, elevada, mas uma especificidade muito baixa. Exatamente por causa disso, porque ele leva em consideração os sintomas inespecíficos. Então, com isso, em 2010 foi publicado um trabalho no New England mostrando exatamente isso. Quais os sintomas que nós temos que levar em consideração. Então, quando ele avaliou sintomas sexuais, ele conseguiu, né? Então, diminuição de frequência de ereção, de disfunção erétil e diminuição de frequência diminuição da libido, né? De pensamentos sexuais. Esses autores conseguiram determinar um cutoff de testosterona em relação a esses sintomas. Então, em relação a frequência de ereção matutina foi 317 nanogramas por decilitro, em relação a diminuição da libido foi 230 e em relação à disfunção erétil foi 245. Quando ele analisou a testosterona livre, ele também conseguiu determinar um cutoff de testosterona livre para esses sintomas. Agora, quando ele foi analisar os sintomas físicos, né, diminuição de energia, diminuição de força muscular, ele não conseguiu detectar esse cutoff. Apenas para diminuição de vigorosidade, né, diminuição de disposição para as funções do dia a dia. Ele conseguiu fazer apenas com a testosterona, fazer com a testosterona total e não conseguiu fazer com a testosterona livre. Então, esse trabalho foi um marco na determinação do que é considerado realmente sintoma de hipogonadismo. E ele conclui que a deficiência androgênica, né, ele chama assim, o hipogonadismo tardio, se caracteriza pela presença de pelo menos 3 sintomas sexuais associados à testosterona total menor do que 320 e a testosterona livre menor do que 220 picomol por litro. E esses são os níveis de corte que a maioria que os guidelines endocrinológicos utilizam. Uma pergunta bastante frequente, e eu resolvi fazer esse slide quando eu dou essa aula, se você tem uma testosterona baixa, você faz ressonância magnética para ver se esse paciente tem alguma alteração hipofisária que justifique esse hipogonadismo?
A minha resposta é nem sempre. Só quando a testosterona for menor do que 150, você precisa investigar um adenoma hipofisário, um hipogonadismo central, tá? Ou quando há suspeita de panhipopituitarismo, hiperprolactinemia ou sintomas de efeito de massa tumoral. Fora essas condições, não há necessidade de investigar com ressonância magnética o hipogonadismo do envelhecimento, o hipogonadismo tardio. Quais são as indicações, então, de tratamento, né, desses pacientes? Então, como eu já comentei, sintomas sugestivos de deficiência androgênica associados aos níveis de testosterona abaixo de 280 a 300. Naquele trabalho ele mostrou 320, mas a gente fica nesse patamar, entre 280 e 320. A testosterona livre de 131 nanogramas por decilitro. Por que tratar, né? Aí, o que você consegue com o tratamento do hipogonadismo? O que você melhora na qualidade de vida desse indivíduo? Você restaura o bem-estar físico e mental, isso, todos os trabalhos na literatura mostram isso, e o objetivo principal é manter o nível de testosterona próximo ao fisiológico. Então, todo tratamento ele tem que ter esse objetivo. Existe um benefício cardiovascular, que é uma dúvida bastante frequente também, né? Se você não piora a função cardiovascular ou melhora a função cardiovascular do paciente mais velho. Esse trabalho aqui mostra exatamente isso. Então, aqui a gente vê o risco cardiovascular de pacientes que têm deficiência de testosterona ou níveis suprafisiológicos de testosterona. Então, quando você tem testosterona em níveis fisiológicos, na faixa fisiológica, esse risco cardiovascular diminui. Então, o homem hipogonádico, ele se beneficia, o hipogonádico se beneficia do tratamento com testosterona. Mantendo os níveis de testosterona na zona fisiológica, você diminui os riscos cardiovasculares, porque você melhora muito parâmetros de síndrome metabólica ou mesmo obesidade associados. Então, quais são os benefícios, né, que já estão bem estabelecidos na literatura? Aumenta a libido e função sexual, isso é 100% dos trabalhos mostram que isso você consegue quando o paciente tem testosterona baixa. Quando ele tem uma disfunção erétil, por exemplo, como o Celso colocou, não associado ao hipogonadismo, a administração de testosterona não vai resolver o problema dele. Apenas quando você tiver o nível de testosterona baixo. Melhora a disfunção erétil quando essa for associada ao hipogonadismo, isso com certeza. Melhora o humor e as funções cognitivas e qualidade de vida, isso também a grande maioria dos trabalhos mostram, exceto as funções cognitivas, que é bastante discutido. E restaura a massa óssea, força muscular e composição corporal. Isso também é consenso na literatura. Você melhora a composição corporal, diminui síndrome metabólica nesses pacientes. E como que a gente trata, né? Esses aqui são os andrógenos disponíveis, né, no mercado mundial. No Brasil, nós temos essa testosterona, que é o Durateston, o cipionato de testosterona, que é o Deposteron, e o andecanoato de testosterona injetável, o trimestral, que é o Nebido, né? Agora, até o final do ano, já vai sair uma testosterona gel. Isso é altamente aguardado no nosso país. Na minha opinião, a testosterona gel é a mais fisiológica de todas. No Brasil, a melhor delas, que a gente tem disponível aqui no momento, a melhor delas é a trimestral. Isso não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque o Durateston, né, que é uma mistura de 3 ésteres de testosterona, ela causa picos muito elevados de testosterona nos 2 primeiros dias depois da injeção. Nós dosamos isso nos nossos pacientes na época que eles tomavam lá no HC, e eles chegam a níveis de 2.200, 2.500 de testosterona nos 2 dias depois da injeção. E o Deposteron é um pouco melhor em relação a isso, mas também determina picos, em torno de 1.500 no segundo dia após a aplicação. E o trimestral, ele não faz pico. Isso nós já testamos também. Ele realmente mantém a testosterona em nível de 600, 500 e pouco, e não faz pico.
Em relação aos outros andrógenos, a gente não utiliza para reposição hormonal. As vantagens e desvantagens de cada uma. Então, a injetável, ela tem um baixo custo, né? As outras três, né? As de curta duração, e você usa a cada 2 a 3 semanas. Só que a farmacocinética delas é uma grande desvantagem. Os adesivos, eles têm ritmo circadiano e um custo moderado, e nós não temos aqui. E a desvantagem dele é que o uso diário e irritação local é muito comum. Os géis, a grande vantagem são os níveis fisiológicos e a desvantagem é o uso diário e alto custo. Existe um adesivo bucal nos Estados Unidos que eu particularmente não vejo muita utilidade, como se fosse um band-aidzinho que coloca na gengiva. Você tem que usar 2 vezes por dia, tem que trocar 2 vezes por dia, então a manutenção dos níveis séricos é um pouco duvidosa. E uma coisa importante, a testosterona é hepatotóxica? Não. Nenhuma delas é hepatotóxica, exceto a metiltestosterona, que é a única testosterona que tem um radical metila no carbono 17, que é o que dá a hepatotoxicidade da testosterona. Então, não precisa fazer função hepática em pacientes que usam as outras testosteronas. Efeitos colaterais estão sempre relacionados com a elevação das concentrações de testosterona, tá? Por isso que as testosteronas que fazem pico não são as mais recomendadas. Os efeitos colaterais que estão relacionados à elevação dos níveis de dihidrotestosterona são a policitemia, a acne, seborreia, calvície e aumento prostático. Elevações, em relação às elevações dos níveis de estradiol por aumento de aromatização, né? É a ginecomastia. Então, todos esses efeitos a gente precisa avaliar no acompanhamento do paciente. O que a gente tem que ficar muito preocupado, o que a gente precisa ficar alerta e o que a gente não precisa se preocupar em relação a esses efeitos colaterais? Então, a policitemia é comprovadamente um risco, um efeito colateral importante. Existem pacientes que atingem a 53%, 55% de hematócrito e aí a gente precisa mudar o esquema terapêutico, né? O que eu tenho visto é que realmente com a testosterona trimestral você tem muito menos policitemia desses pacientes, aumenta o hematócrito, mas não chega a níveis críticos. Supressão da espermatogênese. Então, quando o paciente tiver desejo de fertilidade, e eu acho que aquele estudo do Wade Mayo, ele vem chamar a nossa atenção. Você tem pacientes mais jovens hoje em dia tendo testosterona baixa, e esses pacientes ainda podem ter um desejo de fertilidade. O tratamento com testosterona não é o ideal. A gente pode discutir nas questões, se vocês quiserem, o tratamento desses pacientes, porque o meu tempo não vai dar se a gente começar a discutir essas outras coisas. Em relação ao risco cardiovascular, não há evidências consistentes. Claro que a gente tem que ficar alerta, né, por isso está em amarelo, ficar alerta, avaliar o risco cardiovascular, mas não há evidências consistentes. Hepatotoxicidade, sinal verde, não precisa se preocupar. Exceto nessas formas. Piora do perfil lipídico, também existem trabalhos mostrando que sim e que não. Na minha experiência, eu não tenho piora do perfil lipídico quando você mantém os níveis de testosterona em níveis fisiológicos. Em relação à acne e calvície, todos os pacientes apresentam acne. Isso principalmente no início do tratamento. E podem piorar a calvície. Ginecomastia é bastante frequente também, e pode ocorrer, então a gente tem que também avaliar isso. Apneia do sono. Piora a apneia do sono, você dá testosterona? É bastante controverso isso na literatura, mas a gente tem que avaliar, tem que ficar alerta, por isso cor amarela, né? Nós precisamos, durante o acompanhamento do paciente, questionar sobre a apneia do sono, ou às vezes até mesmo fazer uma avaliação mais precisa. Exacerbação de doença prostática não diagnosticada. Não há evidências consistentes também. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Câncer de mama é muito raro e também não há evidências de que o uso de testosterona aumenta a incidência de câncer de mama nos homens.
Em relação à próstata, eu fiz uma compilação aqui de alguns trabalhos que eu considerei importantes e que tiveram num total, né, atingiu um N de pacientes não muito grandes, mas foram os únicos que avaliaram a terapia de reposição hormonal em relação ao PSA após prostatectomia total em pacientes que tinham câncer de próstata. Então, esses pacientes, eles fizeram um segmento, né, teve um segmento a longo prazo, e eles analisaram PSA pré-tratamento e pós-tratamento. Naqueles pacientes que estavam curados, não houve nenhuma evidência de recidiva da doença ou de alteração de PSA. Então, a próstata, nós devemos ficar alerta, mas não é uma contraindicação absoluta câncer de próstata curado. Como que nós temos que monitorar esses pacientes, então, baseados nisso? Consultas semestrais, avaliar a apneia do sono e sintomas urinários em todas as consultas. Hematócrito de 50%, de início, já é contraindicação de você usar testosterona. Tá? Se o paciente vem para você, na primeira consulta ele já está com 50%, é muito arriscado você dar testosterona, porque ela vai subir. Tá? A gente repete esse hematócrito se houve a opção de dar, né? Se for menos do que 50%, repete no terceiro mês. Se ele tiver maior que 50%, reduz a dose ou suspende a medicação. Isso está nos guidelines brasileiros e americanos. Nós temos que manter a testosterona dentro dos níveis da normalidade. E quando a gente usa injetável, como que a gente monitora? Dose da testosterona no dia anterior à próxima dose ou no dia que o paciente vai tomar, antes dele tomar. Tá? É para a gente avaliar o nadir. Em relação ao PSA, isso também está nesse guideline, está também na diretriz brasileira, que está para sair a nova revisão. O PSA maior do que 0,6 indica exame digital de próstata. É necessário mandar todo mundo para o urologista? A gente manda por precaução, mas teoricamente não é necessário todo paciente que vai fazer reposição com testosterona e fazer consulta no urologista antes de iniciar. A gente repete cada 3 a 6 meses e, se for confirmado, monitora de 6 em 6 meses. Quando que você tem que mandar para o urologista? Indiscutivelmente. Quando o aumento de PSA for maior do que 1,4 em um ano, tá? Nanogramas por ml em um ano, então esse é a diferença. Após 2 anos de tratamento, se a velocidade do aumento de PSA for maior do que 0,4 nanogramas por ml por ano, aí tem que se fazer uma avaliação urológica acurada. E quando na escala de sintomas prostáticos, o score foi maior do que 19. Quando que nós não podemos iniciar terapia de reposição androgênica nesses pacientes? Quando ele tem uma história de câncer de próstata ou mama, apesar daqueles trabalhos, de eu ter mostrado aqueles trabalhos, ainda no guideline, e eu sempre digo que guideline é um guia, ele não é verdade absoluta, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação crítica. Então, nas diretrizes, câncer de mama ou próstata, nódulo de próstata, se o PSA for maior que 4, hematócrito maior que 50%, se você tiver uma apneia do sono moderada ou severa sem tratamento, tá? E é contraindicação quando se tem uma insuficiência cardíaca grau 3 ou 4 sem tratamento. Então, concluindo tudo isso que eu apresentei, eu queria deixar algumas mensagens. O uso de testosterona, ele só é aprovado em pacientes que apresentem sintomas de hipogonadismo associados a níveis séricos de testosterona comprovadamente baixos. Coletas de testosterona total e livre devem ser realizadas pela manhã para o diagnóstico, porque é a hora do dia em que a testosterona está mais elevada. Para o diagnóstico avaliado por métodos adequados. Não iniciar terapia de reposição hormonal em homens com câncer de mama ou próstata, ou PSA maior do que 4, ou hematócrito maior do que 50, ou apneia do sono sem tratamento. Moderado ou grave, sem tratamento, não, né? Ou insuficiência cardíaca grau 3 ou 4. E a monitorização contínua do paciente deve ser realizada quando ele está em uso de testosterona. A dose de testosterona utilizada deve manter os níveis de testosterona dentro da média da normalidade.
As preparações transdérmicas são as mais fisiológicas e são as que relacionadas a menos efeitos colaterais. E eu acho que é a droga ideal para você fazer em paciente que tem história de alguma história prostática. As formas injetáveis mostram-se seguras, apesar de não mimetizarem o ritmo circadiano. A reposição androgênica em doses adequadas não está, por si só, relacionada a maior incidência de carcinoma de próstata. E os efeitos colaterais estão sempre relacionados a doses suprafisiológicas. E obrigado, era isso que eu queria passar para vocês.